Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos nessa terça-feira para estarmos aqui meditando na Palavra de Deus e hoje vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, que diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquintidas. Ou, irmãos, em outra tradução, está colossintidas. E veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Nesse tempo, irmãos, havia fome na terra. O povo andava inquieto, as pessoas viviam desesperadas, fracas, procurando alimento por toda parte. Estavam prontas para comer qualquer coisa, Qualquer coisa que lhe acalmasse a fome. E Eliseu manda o seu moço, como está aqui na palavra, fazer um cozido com ervas. Mas o homem que saiu ao campo à procura de ervas trouxe parras bravas, uma espécie de pepino amargo, um veneno, em vez de alimento. E quando todos já estavam comendo daquela refeição, soou um grito: Homem de Deus, a morte na panela. Aqui estavam os filhos dos profetas com Eliseu, irmãos. Estavam diante de um grande professor, um homem de Deus, santo e de poder, um homem que jamais negociou e nem fez comércio, do seu ministério. E de repente um clamor: Homem de Deus, a morte na panela. Vejam que um moço que foi buscar as ervas não sabia qual era a erva boa, não tinha conhecimento, não pediu ajuda, e isso nos faz refletir como trabalhar na obra de Deus sem conhecimento, dando qualquer tipo de alimento e comprometendo a vida física e espiritual das pessoas. A fome, a pobreza, a crise estavam longe de quebrar a comunhão dos filhos dos profetas. Estavam ali em comunhão com Eliseu. Eles estavam juntos na crise. Mas em uma comunidade, irmãos, onde reina a comunhão, pode existir sim morte na panela. Aqui Eliseu nem imaginava que o seu moço não estava preparado para aquele trabalho. Eliseu era um profeta de grande destaque em Israel. Nele repousava o Espírito do Senhor. Se mesmo num ambiente como esse, cheios de homens de Deus, ficaram sujeitos a risco, imagina o que pode acontecer com igrejas independentes, onde não há zelo pela palavra e nem cobertura espiritual. Precisamos ter cuidado com isso. Clamarmos por discernimento, estarmos atentos a todos os movimentos da igreja, buscarmos o socorro de Deus para nós não depararmos, irmãos, com panelas cheias de morte. Hoje em dia, os homens estão como ovelhas inquietas, famintas e sem o cuidado de um pastor. Estão buscando pastos verdes e quando encontram novidade, logo se abraçam, com toda a força. Há muitos ensinos, irmãos, arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, mas que não são bíblicos, são venenosos. Aqueles homens comeram veneno pensando estar se alimentando de algo bom. Acharam parecido,
O joio é parecido com o trigo. Mas um é veneno, outro é alimento. Normalmente, muitas seitas que têm muito ensino bíblico em sua doutrina, tem muita coisa boa e certa. Mas a negação, distorção de verdades, né, que são essenciais do cristianismo. E aí, né, o todo do evangelho fica comprometido. O perigo de ser enganado pelas aparências. Às vezes as coisas não são o que parecem. A meia-verdade, irmãos, é mais perigosa que a mentira, pois se torna mais sutil, menos perceptível, por isso, mais penetrante. Precisamos exercer, irmãos, o discernimento. Não podemos comer todo alimento que se serve em nome de Deus. A morte na panela é aquela que vem misturada com o ensino aparentemente correto. Como perceber quando o ensino é cheio de morte? Vamos raciocinar bem, irmãos. Quando diminui o nosso compromisso e consagração. Isso já não é mais tão importante. Quando nos desmotiva a tomar a cruz. Quando a pessoa chega, você não pode sofrer, está faltando fé. Crente não pode sofrer. Quando também nos torna-se mais tolerantes e liberais com o pecado, irmãos. Cuidado quando o pecado não incomoda mais, irmãos. Estamos assim, né, nos afastando terrivelmente da palavra de Deus. Também quando diminui o nosso desejo de participar da adoração ao Senhor. Ficamos naquela, né? Só queremos e só vem a nós. Quando nos afasta também do bom convívio com os irmãos. Quando olhamos para o nosso próximo dentro da igreja e não sentimos mais aquele carinho, aquele respeito, aquela unidade que Deus tanto fala na Bíblia. Quando o ensino distorce a pura palavra do Evangelho. Isso é um perigo, irmãos. Quando faz com que o mundo pareça normal e aceitável. Né? Quando começamos a pensar, é assim mesmo, deixa para lá, cada um se cuida. Ou então esses costumes, né, começam a querer entrar na nossa vida, dentro da casa de Deus. Pode ter certeza, irmãos, quando nós temos a palavra verdadeira, nós estamos atentos, nós não nos contaminamos. E como nós observamos aqui no 41, irmãos, no versículo 41, porém ele disse, trazei, pois, farinha. Irmãos, a farinha procede do trigo. O trigo, todos nós sabemos, refere-se ao Senhor Jesus. Como está lá em João 12, né, de 23 a 24, que diz, e Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O Senhor Jesus, irmãos, é esse trigo que cai na terra e morreu para produzir muitos grãos. A vida que está no grão de trigo só pode fluir se a semente morrer. A casca deve ser quebrada para que a semente germine. Isso nos fala de quebrantamento. Quando somos quebrados, irmãos, a vida de Jesus que está em nosso espírito flui para alimentar os outros. A morte é afastada quando colocamos na panela a genuína palavra de Deus. Hoje muitas igrejas não querem doutrina, só querem, né, fortes experiências momentâneas. É tempo de buscarmos um avivamento, irmãos, que tenha a Bíblia como centro, como aconteceu no avivamento apostólico e nos outros grandes avivamentos, né, ao longo da história. Irmãos, não se esqueçam do seguinte, nada além da palavra de Deus. No mais, é só veneno. Que o Senhor Jesus os abençoe.
que nós venhamos assim, nos enriquecer na palavra de Deus. Amém?